Mas vocês estão vendo aqui essa imagem? Está projetada aí? Glória a Deus. Um ano, gente. Dia 2 de fevereiro nós vamos fazer um ano aqui nessa terra. Glória a Deus. Vocês estão desanimados com essa notícia? Meu Deus. Então vamos começar de novo. Vamos fingir que vocês não viram, nada aconteceu. Gente, vocês estão vendo essa imagem aqui? Aí, agora melhorou. Um ano, gente. Um ano de lutas, um ano de vitórias, um ano de conquistas. Glória a Deus. Dias 30 de janeiro, 31 e dia 1º de fevereiro, as comemorações de um ano da igreja. Se prepare o teu coração, tem muita coisa que vai acontecer. Nós já estamos orando para que Deus traga a palavra para aqueles que vão vir ministrar. Vai vir gente do Brasil para estar ministrando, vai ser uma bênção. Traga convidados. Esse ano é o ano da multiplicação. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Esse ano de 2015, Deus vai multiplicar tudo aquilo que você cantou. Deus vai multiplicar tudo aquilo que você semeou. Ele vai devolver, recalcar, sacudir, transbordante na sua vida. Um ano de muitas conquistas, um ano de presença de Deus. Ele vai multiplicar inclusive a presença dele na sua vida. Aleluia. O mais importante, a presença do Senhor nas nossas vidas. Essa pode sentar. Desculpa. Acho que às vezes vocês estavam desanimados a primeira vez. Amém. Mateus capítulo 26. Hoje é a primeira Santa Ceia do ano, gente. Top. Deus é bom demais pra gente. Se eu for ler um caderninho de bênçãos, tem tanta coisa. Nós tivemos aí o final do dia 31 de janeiro, foi o final de 153 dias de oração. Se você tem algum testemunho, por favor, venha falar comigo, porque testemunho fica a fé, sabia? De repente, compartilhar o testemunho, se você puder compartilhar esse testemunho com a igreja, às vezes você quer guardar só para você, conta só para mim, tá? Mas se você quiser compartilhar com toda a igreja a bênção que Deus deu, as bênçãos, né, no caso, desses 153 dias, eu tenho certeza que vai fazer fila aqui. Foram 153 dias de muita oração, de propósito, e eu tenho certeza que Deus vai honrar muito. Nós ouvimos até Deus usando um profeta aqui, né, falando que ele recebeu essa campanha, que ele havia recebido essa campanha. Ainda estávamos na metade dela e ele disse que havia recebido e que muitas coisas ainda aconteceriam antes do final dessa campanha. Deus é muito bom. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Só bem, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã maravilhosa na tua presença, Senhor, onde desde chegando aqui já podemos sentir a tua presença abundante, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos presentear, Senhor. É o que de melhor nós podemos receber do nosso dia, nas nossas vidas, é a tua presença, Senhor. Continua derramando ela sobre nós, Senhor. Deus, usa a minha vida para ministrar agora esta santa ceia, Senhor, ministrar este banquete, esse símbolo tão importante, Senhor, que nos lembra, Pai, a tua morte e nos lembra a tua ressurreição, Pai. Leva nossas mentes, Senhor, cativas à obediência de Cristo, Senhor. Leva-nos, Senhor, à dimensão do teu Espírito. Leva-nos, Senhor, aonde as tuas revelações ocorrem, Senhor. Leva-nos, Senhor, à dimensão aonde o Senhor está, Pai. Que nós possamos nos apresentar e nos prostrar na sala do trono e te adorar intensamente, Pai. Nessa manhã é o que queremos fazer, te adorar intensamente. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante esse texto aqui, que fala que enquanto eles comiam, aqui está falando da Santa Ceia. Está falando da ceia que Jesus preparou para os discípulos, para ele comer com os discípulos antes dele morrer, antes dele cumprir o propósito dele. Ele falou: não, vou preparar este último banquete, vou comer a Páscoa com os meus discípulos.
E se vocês prestarem bem atenção, ele estava comendo a Páscoa antecipado. Porque a Páscoa seria 3 dias depois. A Páscoa dos judeus, que os judeus comemorariam, seria 3 dias depois. E Jesus estava antecipando esse jantar, preparando a ceia com os discípulos que ele tanto amava. E enquanto eles comiam, Jesus disse: um de vocês vai me trair. Olha que interessante. Você já teve medo de confiar em alguém? Eu tive medo de confiar em alguém. Eu confesso que às vezes ainda tenho. Falo, pô, mas será que o cara vai ser ruim comigo, né? Vai me trair? Vai me dar as costas? Ou vai fazer algo que eu não vou gostar? Vai, sei lá, vai fazer uma maldade? Não sei, o coração do homem até só Deus sonda, né? Ninguém sabe o que se passa no interior do coração. Às vezes nem a gente, às vezes a gente tem sentimentos e a gente não sabe explicar o que está sentindo, né? Já acordou assim com aquele negócio, eu não sei o que eu estou sentindo, mas é meio estranho. E nem você sabe identificar o que você está sentindo. Então o coração do homem é um negócio complicado. E só Jesus mesmo, só Deus que sabe. E ele estava lá comendo, os discípulos falaram: onde você vai me trair? Continuou comendo e continuou com os discípulos. Jesus não virou e falou: você vai me trair, raspa fora, vaza, sai daqui, não quero mais te ver, você vai me causar dor, você vai... Não. Jesus falou: olha, eu tenho que avisar, você vai me trair. Cara, Jesus deu a cara a tapa. Jesus, ele sabia o que ia acontecer, mas ele continuou. Ele deu a cara a tapa. E quantas vezes, mesmo nós não somos esses que traímos Jesus? O sacrifício que ele fez na cruz foi por nós ainda éramos pecadores. Eu era pecador, Jesus morreu na cruz, eu não tinha nem nascido. Eu nasci e pequei e Jesus havia morrido por mim. E depois de ter reconhecido esse sacrifício, eu ainda virei as costas para ele várias vezes. Depois de já ter reconhecido esse sacrifício, traí de novo. Quantos de nós não fazemos isso com Jesus? Ou não fazemos isso com alguns amigos a quem amamos? Mas a gente tem medo de confiar nas pessoas. E aqui o que Jesus está dizendo nessa manhã é: dê a cara a tapa mesmo. Confie. Não pressuponha a maldade. Confie, até que se prove o contrário. A pessoa é boa, é só vítima. E se ela pisar no tomate com você, e se for possível reconciliar, reconcilie e confie de novo. É difícil. É difícil. É mais fácil falar do que fazer. Mas é isso que Jesus está nos ensinando aqui. E se parar para analisar, ele pregou isso no Sermão do Monte. Orai pelos que vos perseguem. Amem os seus inimigos. Não foi isso que ele falou no Sermão do Monte? Ele pregou isso e ele viveu isso. Ele mostrou, ele pregou mais uma vez o Sermão do Monte aqui nessa ceia. Olha, vocês vão me trair, mas vamos continuar aqui. E detalhe, Jesus no Getsemane, diz no Evangelho de Marcos, Jesus lá no Getsemane, chega Judas com os guardas para prendê-lo. Judas dá um beijo em Jesus e Jesus vira e fala: amigo, meu amigo, é como um beijo que você traz do Filho do Homem. Jesus chamou o cara de amigo. E Jesus não era hipócrita. Jesus não era mentiroso. Se Jesus naquele momento ele tivesse mentido, tivesse feito qualquer coisa errada, acabou, Satanás tinha vencido. O cordeiro não seria mais imaculado. Jesus virou para ele e falou: meu amigo, você me traiu. Pedro: Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, eu irei contigo, não te abandonarei. Jesus falou: Pedro, você não sabe o que você está falando. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E depois, esse mesmo Pedro que negou Jesus, Jesus teve um particular com ele. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Então tá, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confia a noiva. Quem que vai confiar a noiva para alguém que não seja um amigo de verdade? Que não seja alguém que você realmente tem muita confiança?
confiança. Jesus falou, não, apacenta então as minhas ovelhas. E em outras circunstâncias, Jesus ainda virou para Pedro e falou, olha Pedro, você, Satanás me pediu a tua alma essa noite. Satanás se andou e pediu a tua alma essa noite. Mas você, quando se converter de verdade, Pedro, confia nos seus irmãos. Ajuda os seus irmãos. Esse mesmo Pedro que negou Jesus falou, não, eu não conheço. E ainda jurou, para que jurou? Judas, se não tivesse suicidado, também estaria lá entre aqueles que seriam reconciliados com Jesus. Se ele não tivesse suicidado. Mas Judas não aguentou a pressão. Como muitos de nós, às vezes, nós não aguentamos a pressão e nos suicidamos espiritualmente. E a gente não aguenta a pressão e a gente fala, não, para mim não tem jeito mais. Puxa, já fiz tanto propósito com Deus, já fiz tanto compromisso com Deus, não. E aí você se mata espiritualmente. Não faça como Judas, não se mate, espere a reconciliação. Jesus está nesta manhã perguntando, tu me amas? Cantamos aqui, ele me ama. E Jesus vai perguntando, tu me amas? Então, vamos continuar de novo. Quando Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos, o portão estava fechado, os caras estavam tudo morrendo de medo. Estava tudo trancado lá dentro da casa. Mataram o nosso líder, mataram a pessoa que nos direcionava. E o que não vão fazer com a gente? Eles não estavam lá orando, eles não estavam lá buscando a presença do Senhor. Não, eles estavam lá trancados com medo. Medo de morrer também. O líder deles havia morrido. Estavam lá trancados. E Jesus, a palavra diz, apareceu no meio deles, sem abrir porta. Engraçado, né? Jesus ele tem uns negócios meio estranhos. Se ele fala, toca aqui na ferida, toca. Como é que Jesus atravessou as paredes? Se podia tocar, Jesus é mesmo, tem que restar todo o poder. Mas ele rompeu as paredes da separação. Ele rompeu as paredes da culpa. Todos eles estavam lá se sentindo culpados de terem abandonado o mestre no momento em que o mestre mais precisou. E Jesus rompeu com as barreiras da culpa, com as distâncias, com tudo que separava ele dos discípulos. Falou, vamos recomeçar de novo? Vocês querem recomeçar? Então vamos embora. É agora que começa o trabalho de vocês. Já ficaram tristes o suficiente, agora ânimo. Agora vamos embora. Vamos de novo. Vocês estão dispostos? Então vamos. É o que Jesus quer fazer nessa manhã com cada um de nós. É atravessar essas paredes da separação. Eu achei até engraçado, uma vez eu ouvi o André pregando que o véu foi rasgado, mas tem muita gente que costura o véu de novo. O véu que fazia a separação entre nós e Deus foi rasgado, mas a gente às vezes costura, né? Não costure o véu, deixe ele rasgado mesmo. É o momento de começarmos esse ano de 2015 dispostos a recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Não existe pecado que Deus não possa perdoar se você se arrepender verdadeiramente. Não existe maus hábitos que você possa ter, que se você não quiser se livrar deles, Deus não te ajude a se livrar. Não existem barreiras, tudo é possível ao que crê. Se você crê, todas as coisas são possíveis. Não existem barreiras, não existem empecilhos. Se você crê que esse ano de 2015 vai ser o melhor ano da sua vida, ele vai ser o melhor ano da sua vida. Se você crê que esse ano de 2015 tudo o que você fizer vai ser com excelência, tudo que você fizer vai ser com excelência. Tudo é possível ao que crê. Hoje eu fico feliz de poder estar celebrando a primeira Santa Ceia do ano, porque eu creio que esse ano de 2015 vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser o melhor ano dessa igreja, vai ser o melhor ano de cada pessoa aqui dessa igreja. Eu creio com todas as minhas forças. O ano da multiplicação não nasceu à toa no coração do meu pastor. É porque Deus vai multiplicar tudo aquilo que nós semeamos, vai multiplicar o resultado do nosso trabalho. Aleluia. Por isso, atenção no que você vai plantar, atenção no que você vai fazer, porque Deus vai multiplicar, seja bom ou mal.
Ele vai permitir que a multiplicação ocorra. Então comece a fazer as coisas certas. Comece a buscar a direção de Deus. E eu tenho certeza, dia 31 de dezembro de 2015, você vai estar ticando todos os milagres que você pensou em receber, todos os milagres que você pensou que Deus poderia fazer, você vai estar ticando lá, cumprido, realizado, feito, glória a Deus. Eu tenho certeza, esse ano de 2015 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Se nos esforçarmos e fizermos a nossa parte, dermos 100% de nós mesmos a Deus, vai dar certo. Vai dar certo, porque Deus no controle, tudo dá certo. E aquilo que aos nossos olhos parece que não deu certo é porque Deus está no controle, Ele está cuidando. Fica calmo, Ele sabe o que é melhor para nós. Tudo vai dar certo. Não termine o ano de 2015 enfesado, né, Paulo? Não termine o ano de 2015 com coisas que você não precisa ter dentro de você. Não termine esse ano com sujeira no seu coração. Nem passe esse ano com isso. Joga fora. Desinfesa, né, Paulo? Joga fora. Sentimentos ruins, tristeza, depressão, joga tudo fora. Lança os pés da cruz. Hoje nós vamos começar um ano de comunhão com Cristo, participando do sangue e do corpo dele. Sabe, às vezes as pessoas perguntam: o que me impede de participar da Santa Ceia? Eu ser batizado? A Bíblia não diz que os discípulos eram batizados. Então eu não posso impor uma regra que a Bíblia não põe. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. É você que se examina. Porque ele fala: você se examina e depois come. Porque se você discerne como está a sua vida com Deus, você não é julgado, você não é condenado. Porque se você se analisa, você fala: não, minha vida não está no altar do Senhor. Então o que você faz? Você se arrepende agora, você pede perdão agora, você abandona agora, e então coma desse pão e beba desse cálice. Hoje coma desse pão e desse cálice, mas com compromisso de abandonar. Porque aquele que come e bebe para a própria condenação é aquele que detecta a prática, mas não está disposto a abandonar. Não, eu não estou disposto a abandonar isso agora. E aí, se você participa, você está participando indignamente. Mas é você e Deus. A Bíblia diz: por isso, examine-se o homem a si mesmo. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por nos analisarmos. Amém? Fique de pé. O André e a Ana por estarem orando pelos elementos, você e depois você vindo. Agradecer a Deus porque temos a oportunidade de estarmos aqui como igreja, seando, assim como o Senhor nos deixou como mandamento. Seando, glorificando, agradecidos no nosso coração pelo grande sacrifício que foi feito por nós. Nós consagramos este pão, damos graças a Ti, Senhor, te glorificamos mais uma vez, de podermos estar aqui seando junto com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos, ó Deus, a Ti também, ó Deus, este suco de uva, Pai, representando, ó Deus, o Teu sangue, ó Deus, que foi derramado naquela cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. Te louvamos, ó Deus, porque através deste sangue, ó Deus, o Senhor nos ligou de novo ao Pai, e nós queremos Te louvar, ó Deus, pela Tua fidelidade, se entregando a cada um por cada um de nós. Nós consagramos este suco de uva, Senhor,
Abençoamos em nome de Jesus a todos aqueles que vão tomar. Pai, nós reconhecemos o Teu sacrifício. A Tua palavra diz que nós deveríamos relembrar, ó Deus, toda vez que tomássemos, relembrar, fosse que nós tínhamos que relembrar, Senhor, e nós relembramos, ó Deus, este sacrifício. E por ter relembrado, nós vamos tomar esse suco e comer do pão, ó Deus, em sinal de que nós não esquecemos do Seu sacrifício, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. No meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos revelo a Ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tu
Antes, o apóstolo Paulo nos ensina que o que ele mesmo aprendeu com o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, o Senhor Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e disse: olha, como esse pão simboliza o meu corpo que é partido por vós, e todas as vezes que vocês comerem, façam memória de mim. É pão. Aleluia, Jesus. E da mesma maneira ele também pegou o cálice, deu graças mais uma vez, e antes de dar aos discípulos ele disse: olha, esse cálice aqui ele representa o meu sangue que vai ser derramado por uma nova aliança, uma eterna aliança. E esse sangue ele vai ter poder para perdoar os seus pecados, vai ter poder para restaurar a sua vida, restaurar a comunhão que havia sido perdida com Deus. Esse sangue vai ter poder para transformar a história da vida de qualquer ser humano e se lavar nesse sangue. Ele falou: olha, vocês, quando forem participar, façam memória de mim. Lembrem do meu amor por vocês. Lembrem do sacrifício que eu fiz por vocês, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vamos participar da graça do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Jesus, por esse sacrifício tão precioso, Deus. Deus, que amor é esse, Senhor Jesus, que nos constrange, Senhor? Que amor é esse, Senhor Jesus? Que amor é esse, Pai? Sendo nós ainda pecadores, Senhor Jesus, o Senhor se deu por nós. Deus, obrigado, Senhor Jesus, por nos amar tanto assim, Senhor, incondicionalmente, Senhor. Independente do que tenhamos feito, Senhor, o Senhor rompeu com as barreiras e veio nos perdoar. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós queremos ser gratos, Senhor. Muito obrigado por esse sangue, Senhor. Deus, nós queremos estar sempre, Senhor, buscando nos lavar nesse sangue. Nos lavar, Senhor Jesus, para estarmos sempre limpos, Pai. Sempre purificados, Senhor. Ah, Deus, nós nunca seremos perfeitos, Senhor, mas podemos ser aperfeiçoados por esse sangue, Senhor. Nunca seremos 100% justos, Senhor, mas somos justificados por esse sangue, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a plena consciência de que somos devedores do Teu amor, Senhor. De que somos devedores ao Senhor, ó Pai, que devemos as nossas vidas ao Senhor. Obrigado por nos dar essa consciência, Senhor, e nos ensinar, Pai, que as nossas vidas te pertencem, Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque se o Senhor morreu por nós, logo nós também morremos por pecado, Senhor. E se o Senhor ressuscitou, logo nós também ressuscitamos para uma vida contigo, uma vida plena, uma nova esperança, Senhor. Uma vida, Senhor Jesus, de santidade, uma vida de compromisso com o Senhor, uma vida, Deus, de buscar fazer o que é reto aos Teus olhos, de buscar primeiramente o reino de Deus, ó Pai, e não as coisas aqui dessa terra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, e ao Senhor toda a glória, Pai. A Deus toda a glória, a honra, o poder e o louvor, Senhor, a Ti somente, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, para todo sempre nós Te glorificaremos, Senhor. Deus, queremos Te glorificar nessa terra até o último dia das nossas vidas e continuaremos a Te glorificar lá na eternidade, Senhor, lá na glória, onde participaremos do mesmo e grande coral, Senhor, por toda a eternidade, Senhor. A Ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse ano de 2015 começar, Senhor Jesus, começar da melhor maneira, Senhor, em comunhão com o Senhor. Começar, Senhor Jesus, em comunhão com o Teu sacrifício,
em comunhão com a tua ressurreição, Senhor, em comunhão com o teu Santo Espírito, em comunhão com a vida plena do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. A Ti, Senhor, seja a honra e seja a glória para todos sempre. Amém e amém e amém, Senhor. Glórias ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. João 3, antes de você sentar, João 3,16, acho que ninguém conhece esse versículo. Vou ser bem breve, o pastor pregou tudo que eu ia pregar mesmo. Esse é um versículo muito conhecido, né? Cartilha nossa. Mas eu nunca consegui pregar um texto sobre esse versículo. E aí eu sempre orei a Deus. Deus, me dá uma palavra a respeito dessa passagem. Eu já preguei João 3, mas não exatamente sobre esse versículo, que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente poderia repetir todo mundo junto, bem bonito assim? Vai, 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode se sentar. Amém? Obrigado. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que você possa fazer. Não há nada que seus pais possam fazer. Não há nada que a sua esposa, o seu marido, o seu filho possa fazer. Não há nada que ninguém aqui possa fazer para que ele possa conquistar a salvação por isso. Não há nada que nós podemos fazer. Ser bonzinho, ser bonitinho, nada vai nos dar, nada que nós façamos vai nos dar a oportunidade de entrar no céu. Nada vai nos dar a oportunidade de ser salvo. Nada. A Bíblia diz assim que a salvação ela não é pelas obras, mas ela é pela fé daquele que crê. E por muitas vezes a gente veste uma capa angelical e passamos por um período assim, achando que o nosso nível de santidade vai fazer com que nós sejamos salvos. Se eu não fizer isso, ou se eu deixar de fazer aquilo, ou se eu não fizer aquilo, isso vai fazer com que eu seja salvo. As expectativas da questão da salvação do jeito errado, porque não é aquilo que nós façamos, mas foi aquilo que Ele já fez por nós que vai, ou melhor, que já garantiu a nossa salvação. E por muitas vezes a gente coloca um fardo nas nossas costas, nas costas dos outros, e a gente quer fazer com que o reino de Deus seja algo tão mais distante do que é na realidade, que a gente começa a fazer com que o evangelho seja algo chato e que ninguém queira. A gente tem que fazer com que os outros queiram ser cristãos como nós, para eles desejar até a vida eterna. Mas nós fazemos o evangelho uma coisa tão chata que eu ser assim. Não serve para mim não serve para mim. O evangelho ele foi escrito por pessoas, inspirado pelo Espírito Santo, mas os 4 evangelhos foram escritos por pessoas que viram Jesus, e teve 2 deles que não viram Jesus, que não foram testemunhos oculares. E a sequência dos evangelhos ele não é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é Marcos e Mateus, depois Lucas e João. E Marcos ele foi escrito há 64 anos depois de Cristo, foi escrito em Roma. E o que eu fiquei mais impressionado foi porque Mateus ele escreveu, o único que escreveu o evangelho para os judeus foi Mateus.
Ele escreveu os evangelhos para aqueles a qual Jesus tinha vindo realmente para eles. Porque os outros escreveu só para as pessoas que não eram da linhagem ou daquela religião judaica ou judeu. Então, quer dizer, o evangelho ele teve que, para abranger ou para alcançar as pessoas que não conheciam, que a religião mais antiga é o judaísmo, e eles tinham uma comunhão maior na questão de ter um Deus, uma referência e a quem buscar. O evangelho ele foi escrito de uma forma, eu gosto de João porque ele foi escrito de uma forma simples, para que todo mundo entendesse. E João ele falou mais do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus através do amor, justamente para isso, para que a pessoa ou aqueles que ouvissem a mensagem não entendessem que o evangelho fosse algo tão pesado e que ninguém quisesse vir a Cristo ou para Cristo por ser um fardo. Jesus ele disse: troca o fardo comigo, o meu é leve. E muitas vezes nós colocamos isso dentro da igreja, colocamos isso nas pessoas. Nós celebramos a Santa Ceia no 31 em casa, e se realmente falou algo que eu falei lá. Eu falei, a Carol até olhou para mim, viu? Porque os discípulos não foram batizados para sentar do lado de Jesus e ceiar com Jesus. Porque quando o apóstolo Paulo ele diz, você se examina e você vê qual que é o seu nível de espiritualidade ou qual que é o seu nível de comunhão com Deus, porque, gente, não é o batismo que garante isso, e não é a sua confissão aqui pública que vai garantir isso, mas é o que você tem aí dentro de você. Qual que é a sua intimidade com Deus? Qual que é o seu nível de santidade aí, no seu íntimo com Deus? O homem ele prova que ele é realmente em Deus, fora daqui, falando muito sobre isso. E é isso que vai garantir com que ele possa ter um relacionamento com Deus e poder tomar a Santa Ceia. Porque na verdade o maior, eu creio para mim que o ato maior de espiritualidade, de comunhão com a igreja e com Deus, que nós temos dentro da igreja, em comunhão com o corpo, todo mundo, é a hora da Santa Ceia. Porque a maior parte do tempo que nós temos uma comunhão com Deus é no nosso íntimo. É onde a gente monta um altar a Deus na nossa casa. Aquele altar que eu falo é quando você se prepara o teu coração, fala, hoje eu quero buscar a Deus, eu quero orar ali uns 20 minutos, só eu e Ele. É um momento de intimidade que você tem com Deus. Mas aqui na igreja, eu creio que quando a gente serve a Santa Ceia, quando a gente toma a ceia do Senhor dentro da igreja, é o momento que a igreja, nós como corpo, temos essa maior comunhão com Deus. Mas nós, por muitos anos, por muito tempo, a igreja tem colocado isso. Você não pode isso, você não pode aquilo, isso é pecado, isso é do diabo. Demos tantas coisas para o diabo que realmente ele tomou posse. Olha, não era meu. Televisão é do diabo. Mas me deu? Então é meu. Eu não pedi nada. Na verdade, o diabo falou isso para Jesus, porque foi dado a ele. Todos os reinos da terra eu te darei, porque a mim foi dado. Nós temos essa facilidade de atribuir ao diabo tudo que acontece, e nem sempre é o diabo. Amém? Então vamos lá, voltando. Tudo que a gente fizer não vai nos dar a oportunidade de ir para o céu, tá bom? Ser bonitinho, de terno, não vai te levar para o céu. Falar o linguajar cristanês, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, está amarrado, queima Jesus. Isso você aprende. Vamos lá para a mensagem. Mateus capítulo 27. A Bíblia diz assim, que no versículo 1, que chegou um dia de manhã os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, e formavam um juntamento de um conselho para matar Jesus. E maniantando, levaram e entregaram o presidente Pôncio Pilatos. E então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso agora é problema seu.
isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se matar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no gasofilaço, porque é preço de sangue. Até aqui. Esse versículo que me chamou muita atenção. Quando Judas negocia com os sacerdotes, na verdade a intenção de Judas não era só ganhar um dinheirinho, mas não era, ele não imaginava que ia tão longe a história de entregar Jesus, porque ele entrega Jesus, ele ouviu falar que eles queriam prender Jesus, só que o conselho depois começaram a discutir acerca de matar Jesus. Até então era prender Jesus e procuraram matar Jesus, e o conselho discutiu isso, e Judas ficou sabendo, e ele se arrepende e vai e fala com os sacerdotes, com os principais, os cabeças. Ele fala assim: ó, eu não quero mais entregar Jesus, eu não quero entregar porque é um sangue inocente. Eu sei que ele não fez nada, porque Judas não entregou na intenção de condenar Jesus, porque Judas ele viveu com Jesus, ele sabia que Jesus realmente não tinha nada, ele não devia nada, ele não devia nada para ninguém. Tentaram pegar Jesus várias vezes. Um dia Jesus entra no templo e começa a pregar, e eles pegam e entram com a mulher dentro do templo. Ela tinha sido pega em um ato de adultério. A Bíblia diz que os discípulos estavam todos com eles, inclusive normalmente Judas estava com ele. E a Bíblia diz assim que quando eles pegam aquelas pedras para atirar naquela mulher, primeiro eles fazem uma questão a Jesus, querendo pegar Jesus, querendo achar um meio e algo para poder condenar Jesus. Eles pegam e falam: olha, na lei de Moisés, eles falam para uma mulher que é pega em um ato de adultério, a gente tem que matar ela. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele se inclina e escreve no chão. E um dia orando a Deus, porque eu queria entender o que Jesus escrevia naquele chão. E o que eu senti no meu coração, eu creio que eu não estou querendo acrescentar nada na palavra de Deus, quero deixar bem claro. Eu entendi isso no meu espírito e para mim eu acho que é certo, no meu achismo agora, ok? Mas isso não vai mudar a fé de ninguém não. Quando eles falaram assim: mas na lei de Moisés era obrigado a apedrejar, Jesus ele escreve no chão. E eu tenho que entender que o que Jesus estava querendo dizer naquela atitude é o seguinte: a lei ela mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está querendo dizer? A lei está escrito, mas eu vim para quebrar toda essa maldição. Ele falou: está escrito que é para matar, mas a minha graça, o meu amor, ele é maior do que a lei. Porque ele falou assim: porque maior do que Moisés sou eu. Os judeus sempre vinham com essa desculpinha: mas nós seguimos o nosso líder, profeta grande Moisés, que tirou os nossos pais do Egito. E com todo esse discurso, te falaram isso para João Batista. João Batista falou assim: tudo bem, posso até ser menor que Moisés, mas ele vai vir um depois de mim, ele é maior que eu, e maior que Moisés também. Jesus então fala assim: o meu amor, a minha graça, ela vai ultrapassar isso, ela pagou isso. Então tentaram sempre fazer alguma coisa para pregar Jesus. E Judas estava presente. E Judas falou que Jesus ele não falhou, ele não vacilou em nenhuma hora. Aí muita gente fala: mas estava escrito que o traidor. Tudo bem. A Bíblia diz assim que então Judas, ele devolve as moedinhas, se arrepende. 30 moedas de prata. Só que quando os sacerdotes, eles têm uma revelação naquela hora, e isso me chamou a atenção. Porque os próprios sacerdotes, eles reconheceram o peso do sangue de Jesus. E eles falaram assim: não é digno a gente colocar na oferta no templo. Vamos pegar essas moedas e vamos comprar um cemitério. Está escrito aí. Nós vamos comprar um cemitério. Tudo bem, a Bíblia fala assim que é um terreno para enterrar, então eu vou pegar um cemitério. Estou só adiantando. A gente vai comprar um terreno e a gente vai fazer túmulos para os estrangeiros. Olha que forte isso. No reino físico, os sacerdotes faziam uma declaração, e isso é muito forte isso. A Bíblia diz assim que nós não somos daqui, estamos aqui. E não somos aqui, somos
somos estrangeiros em terra estranha. Não é na França, é na terra. Nós não somos dessa terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então, o sacerdote fala assim, ó, esse sangue, ele vai pagar o lugar para todos os estrangeiros. Então, quer dizer, eles estavam revelando que o sangue de Jesus, ele era para salvar, para dar um lugar para todo aquele que não é daqui, que é de lá. Você entende isso? Isso é muito profundo. E eles continuam, vamos lá, vamos continuar lendo. E os príncipes do sacerdote tomando as moedas e disseram, não é isso colocadas no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram elas no campo em um oleiro, para sepultar os estrangeiros. Então se realizou o que, no 8, por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. E então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e disseram-nas, e deram-nas pelo campo do oleiro, o que o Senhor, segundo o que o Senhor determinou. Aqui começa a nossa história. A Bíblia diz assim que antes que tudo fosse formar, no capítulo 1 de João, a Bíblia diz assim que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí no versículo 3, 4 em diante, fala assim que depois Deus ele fez carne e Jesus veio e habitou no meio de nós, já para que algo fosse concluído. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 3, versículo 23, foi falado aqui, que que todos os pecados destruídos foram da glória de Deus e nós fomos justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Isso quer dizer o seguinte, quando tudo começou, quando Deus criou o mundo, não existia esse tempo. Por que o Velho Testamento, pensa comigo uma coisa, Deus por ser onisciente, ele já sabia de todas as coisas, mas isso não tinha sido programado ainda, a questão de que precisaria de que fosse escrito uma nova aliança, que fosse instituído ou estipulado depois por Deus uma nova aliança, um novo concerto com o homem. Não existia isso, porque o Velho Testamento ele começa contando uma história, ele começa narrando a história da criação do homem e que tudo foi feito, e Deus querendo consertar com o homem, levantando homens. Então, se você for analisar, tudo isso era para acabar ali. Deus tentou acabar com o pecado do homem, Deus tentou acabar com o problema da humanidade ali. Só que eu fico mais impressionado foi porque, de uma forma assim, como que não se Deus não tivesse poder para acabar lá, mas para que uma obra maior, porque em Hebreus fala com um sacrifício maior, algo que fosse ultrapassar a sabedoria e o conhecimento do homem. Foi por isso que Deus mandou Jesus, porque ele poderia ter acabado ali. Só que para que Deus pudesse entender o coração do homem, a cabeça do homem, a mente do homem, ele precisou se fazer como um de nós. Porque Deus não sente frio, Deus não sente dor, Deus não sente calor, não sente fome, Deus não sente sede. Sente? Não sente. E a Bíblia fala assim que ele não usurpou ser como a Deus, né? Mas ele aniquilou sua forma divina e se fez carne como nós e veio morar aqui nessa terra e veio saber o que é calor, o que é frio, o que é fome, o que é sentir sede, o que é sentir abandonado, o que é sentir angustiado, tristeza. Como que Deus pode se entristecer? A Bíblia diz assim que há miríades e miríades de anjos que cantam dia e noite dizendo santo, santo, santo. A Bíblia diz assim que as ruas dos céus são de ouro. Meu Deus, quando a gente ganha uma aliança, um anel de ouro, né? Fica uma alegria. Deus ele anda nessas ruas, sentado no trono, é rei, tem todo o poder, mas era impossível para Deus entender o que poderia passar na mente tão pequenina e limitada que é a mente humana. Então eu acho assim que Deus ele pega
levanta vários homens no Antigo Testamento para que viessem na terra, para que se fosse levantado na terra, uns do ventre. Deus levantou Sansão, foi chamado do ventre. Não conseguiu realizar o projeto de Deus nessa terra. Ele veio como carne mesmo. Ele falou assim: eu quero me desfazer de tudo que eu tenho e que eu sou, e vou lá. E vou entender o que passa na cabeça dessa turma toda. Vou morrer, vou ressuscitar, e pela minha graça vou justificar o pecado da humanidade. Pronto. Amém? Em Malaquias capítulo 4, no versículo 1, fala assim que o mundo iria chegar numa encruzilhada, digamos assim. Ia chegar num momento, e esse é um mundo, para cada um de nós, um mundo presente. Na verdade, Malaquias estava falando de uma profecia geral para a humanidade, só que cada um de nós, e muitos já viveram essa encruzilhada da vida. Ele diz assim, ó, igualmente como o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao perdão. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, como soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Essa é a encruzilhada da vida que todo mundo vai ver. Olha, a gente falou, o amor de Deus foi revelado na terra através de Jesus, veio nessa terra, provou o amor dele e deixou um legado para todo aquele que ouvisse a palavra dele, para todo aquele que entendesse a palavra dele, que cumprisse, que seguisse a palavra dele, para que fosse salvo. Porque ele amou o mundo, deu o seu filho, pronto. Agora, como nós falamos que não há nada que nós possamos fazer que vai nos salvar, realmente não tem nada, a não ser crer. Porque o próprio João 3 fala que aquele que não crê, ele já está condenado. Porque não crê no Filho do Homem. E quando Malaquias fala aqui dessa encruzilhada, ele fala assim que vai chegar um tempo em que vai ser purificado cada um de nós. Só que há um julgamento geral para a humanidade, mas há um julgamento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia diz assim, quando aquele bandido na cruz, ele fala para Jesus, eu creio que tu és o Cristo e lembra de mim quando entrar no teu reino. E aí Jesus fala para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu creio que quando um crente morre, ele já vai para o céu. Mas haverá um julgamento geral, e eu acho que isso é para vergonha dos que não vão ser salvos, talvez. Porque a Bíblia diz assim que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro quando Jesus voltar. Então, não que há uma divergência, não que há um problema na tradução. Eu creio que Deus vai trazer de novo aqueles que morreram com Cristo para esse grande dia de julgamento. Eu creio que para vergonha dos que não foram. Porque, por exemplo, eu estou salvo, morri. E tem alguém que eu falei para Jesus, um amigo meu, um irmão meu, minha esposa, meu filho, que viu eu falando de Jesus. E naquele dia, se aquela pessoa morrer, Jesus volta e ela não vai para o céu. Ela vai ver eu de novo. Ela fala, nossa, mas é meu pai. Nossa, mas é meu esposo, minha mãe. Nossa, mas é minha irmã. Nossa, olha minha irmã. E Deus fala a ele, sua irmã vai para o céu. É onde ele vai apartar os pode das ovelhas. Você consegue entender esse raciocínio? Então Malaquias ele fala assim que esse momento que vai arder como fogo e vai queimar e vai queimar como a palha. E o dia que está por vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. É o último dia, é o dia. Só que ele continua, ele fala assim, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros nas estrebarias. Mas para vós que temeis ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça.
que você fizer não vai te fazer ser salvo. As suas obras não te levarão para o céu. Vir na igreja todo domingo não vai te levar para o céu. Honrar pai e mãe vai te dar a oportunidade de... Honrar pai e mãe somente não vai te levar para o céu. Honrar pai e mãe vai te dar uma oportunidade de poder se arrepender. Porque a Bíblia diz que se quem honra pai e mãe vive mais tempo nessa terra, então você tem tempo a mais para se arrepender e consertar. Mas não te leva para o céu. Vou ler um versículo aqui. Romanos, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Você está vendo que a graça de Deus, ela transpassa tudo esse jugo aí. Porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de nós, se fez pobre para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Efésios 2,4 fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela sua graça, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundância das riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo, porque pela sua graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós ou vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que nós não nos gloriemos. Oh, foi porque eu sou bonzinho, porque eu paguei, eu oferto 50 todo mês, eu vou para o céu porque eu sou um cara fiel. Não. Nada que você faça. Lembra o jovem rico? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você pode me seguir. Era para ser um dos discípulos, porque Jesus nunca chamou alguém para seguir, sabia? E o interessante, porque todos que Jesus curava, todos que Jesus atravessava no caminho, ele falava: vai, tua fé te salvou, vai, não peques mais. Mas esse era para ser um dos discípulos de Jesus. Vem e me segue, ele fala para o jovem rico. E ele não foi, porque não é você. Gente, a gente tem que buscar de Deus o que tem nos impedindo de entrar no reino de Deus. Porque às vezes a gente prende tanto nas coisas que nós fazemos para Deus e acha que isso vai nos livrar da morte eterna. Pela sua graça. Pela sua graça. No capítulo 8 de João, a gente vê uma narrativa de uma morte. Vamos ler lá em João capítulo 8, rapidinho, eu vou terminar já. Jesus salva essa mulher adulta de 12 tipos de morte. Primeiro, da morte física, ali tomou uma pedra na cabeça, ia morrer de Deus. Você dá para entender? Deus, ele é muito perfeccionista. Não podia muito bem falar assim: vai, mata ela, depois eu ressuscito ela, curo, perdoo os pecados dela e está tudo certo. Não, ele livra ela da morte natural, da morte física. No versículo 6, você passava assim, ó. Aí eu estava tentando acusar Jesus, levar essa mulher até no templo. Aí, ó. No versículo 7 fala assim: ó, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Fala para mim, no meio de todos, quem não tinha pecado? Jesus, né? Aquele que entre vós, falando dele mesmo, olha que sabedoria do homem. Aquele que entre vós, que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ele responde a própria pergunta que ele faz. Por quê? Quando ele faz a pergunta para ela, a Bíblia diz assim que começa a sair todo mundo, do pequeno até o mais velho, ou do mais moço ao mais velho. Começa todo mundo. Ó, dali na pipa, fica só ele e a mulher. Aí ele fala: olha, cadê aqueles que te condenam? E ela fala: não. Aí ele fala o quê? Nem o que não tem pecado. Olha, nem eu te condeno. Qual é o seu pecado? As pessoas às vezes têm te acusado, têm levantado o dedo, apontado: é teu vício. O que é teu vício para Deus?
Caramba, eu sou limitado, não consigo falar. Como se diz, como é que fala? É uma vergonha, eu tenho uma vergonha, um negócio. Tenho vergonha até de chegar diante de Deus. O que é isso para Deus? Qual que é a sua limitação para Deus? Não é nada. Aquele pecado era um pecado, digamos assim, o pior dos piores naquela época. Diz você: eu sou o único que sou digno para te apedrejar, se for o caso. Eu sou o único que não tem pecado aqui, mas eu não vou fazer. Ela arrependeu? Foi ela que foi procurar Jesus? Olha o dedinho. A Bíblia diz que levaram ela. Isso é revelação, a gente não está pensando aqui agora. Ninguém, ela não quis ir, ela não foi com as próprias pernas dela. Ah, Jesus, eu estou desesperado, eu preciso do Senhor. Foi? Não foi. Levaram ela. Talvez te trouxeram para a igreja. Talvez te arrastaram você hoje aqui para esse culto. Nem estava querendo vir, mas te levaram diante do mestre. E aí agora talvez um monte de coisa vem na sua cabeça querendo te apontar: não, mas eu não sou tão santo que eu posso estar aqui diante da mesa do Senhor. Ninguém levaram aquela prostituta diante de Jesus. Melhor, ela não foi com suas próprias pernas. Levaram ela, arrastaram ela, jogaram ela nos pés de Jesus e falaram para ela. Falaram para ele: essa aqui estava aprontando lá cerca. Como é que nós faz com ela? Vamos matar, porque o Moisés falou. Não vamos não, porque a minha graça, ela é maior que a lei. O meu amor, ele justifica ao caído. Eu sempre falei isso. O homem, ele tem problema com os nossos pecados. O homem, ele tem problema com os nossos erros, com as nossas falhas. Mas Deus, ele não tem problema nenhum com isso. Na verdade, ele lida bem com isso. Vocês lembram de Jó? Quando Jó estava lá jogado no meio daquela enfermidade, daquela lepra, e a Bíblia diz assim que tudo que restou a Jó foi um caco de telha, porque ele não conseguia coçar, porque já não tinha as unhas mais. Ele não conseguia, eu penso que a palma das mãos já não tinha mais, já não tinha nenhuma parte firme do corpo que poderia coçar a enfermidade dele. A Bíblia diz que ele pegou um caco de telha e começou a coçava aquele caco de telha, tudo que sobrou para Jó, um caco de telha. E eu ouvi um pastor falar isso, não são palavras minhas, mas é tremendo isso. Aquele caco de telha é como se fosse o Espírito Santo. É o único que pode tocar na nossa ferida e não reclama. A sua esposa às vezes vai olhar o seu problema, vai sempre falar: isso aí não tem jeito mesmo, meu Deus do céu. Né? O seu pai sempre vai te falar, talvez, o seu irmão, o seu, sei lá, as pessoas, os seus amigos sempre vão falar daquele problema seu. Mas Deus, ele não vai falar, ele vai resolver o seu problema. Aquela peninha, aquele pedaço de telha resolvia o problema de Jó. Um dia ele levantou ela, né, como troféu. Eu sei que o meu Redentor vive. Pedacinho de telha. É o que toca na nossa podridão, não reclama do nosso feito. Né? É o que toca no nosso pecado e não reclama do nosso pecado é Jesus. A Bíblia diz assim que nós lemos 3:23 Romanos, ele nos salvou quando nós éramos o quê, gente? Perdido. Um dia, quando ele estava sentado numa mesa junto com os fariseus, a Bíblia diz assim que uma mulher prostituta chegou e jogou nos pés dele e começou a adorá-lo. E os homens falam: se fosse profeta, sabia que ela não era, que ela era uma prostituta. E Jesus fala: poxa, desde quando eu entrei aqui, ela não cessa de me adorar, ela não cessa de você entendeu? Jesus não tem problema, ela tocou em Jesus. E Jesus era santo demais e ela pecadora demais. E daí? A Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. Então você tem que, você fala assim: deixa o seu pecado lá fora, deixa os seus problemas lá fora e vem adorar a Deus. Não traz tudo para cá, porque ele é perito em resolver problema. Ele é perito em perdoar pecado. Ele é perito para sarar as feridas. Ele é perito, não vem hipocritamente, será que existe isso? Para dentro da igreja, não. Tá tudo bem, vai tudo bem, vai não, tá ruim. E vem e fala para Jesus: fala, Jesus, não aguento mais essa vida medíocre que eu tenho vivido, não tenho nenhuma expectativa. Eu estudo, eu trabalho, eu vou lá, eu volto aqui, não tem sentido. O tempo está passando e eu estou aí, não sei o que eu vim, para onde eu vou. A graça, o amor de Deus que excede todo entendimento. O amor, esse amor que me pegou, que te pegou lá fedendo,
literalmente no lamaçal do pecado. Eu falo que Deus tem poder, não é porque eu fui batizado no Espírito Santo, não. Eu falo porque Deus tem poder, não foi porque talvez eu fui curado de alguma enfermidade, não. Eu falo que Deus tem poder, sabe por quê? Gente, Deus tirou um vício, ou alguns vícios da minha vida, que eu, se não fosse Deus, não sai. Não sai, porque você quer. Gente, como que eu mentia? Pensa num homem mentiroso. Tamanho mentira não, mas mentira que foi Deus que me limpou disso. Pensa num homem sem vergonha, safado, mulherengo. Fui pai com 17 anos. Minha filha desse tamanho aqui assim. Pensa num cara que não valia nada. Vezes nada. Mas o amor de Deus foi lá e me arrancou das garras de Satanás e ao menos tirou a minha safadeza. Então esse é o maior milagre. O maior milagre não precisa de ver a cega olhando, coxa andando. Nossa, o maior milagre Deus ele fez em mim. Ele é poderoso e Ele pode fazer isso com cada um de nós mesmo. Com você que está aqui, qualquer parente seu que você acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, vai sim. O amor de Deus é suficientemente poderoso e suficiente para poder arrancar qualquer pessoa que seja, de qualquer lugar que ela esteja. Não há nada que possa impedir o amor de Deus ir lá e arrancar. A salmista disse assim: para onde eu irei, Senhor? Para onde me afastarei da tua presença? Se o mais fundo for, o mais alto for. Não sei se foi salmista, o apóstolo Paulo aqui na Bíblia. Só para finalizar, Salmos de número 51. E o violão vem comigo. E quando você chega nesse lugar onde a Malaquias fala aqui, você tem que reconhecer o amor de Deus. Tem gente que não reconhece o amor de Deus. Tem gente que acha que o amor de Deus não é suficiente para isso. Mas é. Gente, quem escreveu esses salmos? Versículo 9. Diz assim: esconde, Senhor, o teu rosto dos meus pecados, que apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença e nem me retire o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. A Bíblia fala assim: Senhor, leva de volta do lugar onde eu caí. Às vezes a gente peca e o diabo é tão astuto que ele traz uma mentirinha no nosso ouvido assim: você acha que ele vai te perdoar? Ele não vai te perdoar não, porque talvez amanhã você vai querer fazer de novo. Você não vai te perdoar não. E eu penso que o pecado ele é igual um câncer. Ele começa devagarinho. E se você não curar na hora que ele está começando a tomar posse de você, quando você pensa que não, ele já tomou conta da sua vida. E eu vou te falar a verdade para você. E graças a Deus, com 10 anos de crente, eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Eu oro todo dia e eu falo: Deus, eu não preciso de nada nessa terra. A única coisa que eu preciso é isso, de ter alegria todos os dias da sua salvação. Porque quando você tem a alegria da salvação, você não precisa ter carro, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter casa, você não precisa ter saúde, você não precisa ter nada. Se a alegria da salvação ela está todo dia dentro do seu coração. Quando você acorda de manhã e você pensa: Senhor, se hoje for o último dia da minha vida, se a morte hoje resolver bater na minha porta, Senhor, eu sei que o Senhor
como o Senhor disse para os discípulos que estavam indo preparar a morada para mim no céu, eu sei que tem uma casa aí preparada para mim. Então eu sei que eu não sou daqui, estou aqui, mas se o Senhor vai levar eu para morar contigo hoje, estou pronto, Senhor. A alegria da salvação todos os dias. Tem gente que está triste porque perdeu o namorado. Tem gente que está triste porque, não sei, tantas coisas nos traz a tristeza. Não consegui comprar aquilo, não consegui fazer aquilo. E a gente começa a colocar isso como empecilho, e isso começa a tirar a alegria de algo que é mais precioso para nós, que é a salvação. E Davi, nesse salmo, ele fala assim, que a minha mãe me concebeu em pecado e iniquidade, ela deu a luz de mim. Ele fala, eu nasci num mundo todo pervertido, num mundo de pecado, eu vivo no meio disso, e eu tô num emaranhado de problema, de pecado, de injustiça, de injúria, de perseguição. Deus, e nós vivemos nisso, gente, nós estamos inseridos nesse contexto aqui, nesse mundo que é comandado por Satanás. Nós não podemos negligenciar isso. Nós vivemos aqui. Nós estamos aqui, cara. Você sai de fora, tem maldade. Você olha ali na televisão, é pai matando bebê, pai estuprando filha, marido matando esposa, esposa matando marido. Você entendeu? É um mundo de maldade que o diabo tem comandado mesmo. Mas isso não pode roubar a alegria da nossa salvação. Davi pediu isso para Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele fez essa oração para Deus. E por que nós não vamos fazer? Será que nós somos tão bons assim? Senhor, traz de volta de novo a alegria da minha salvação. O amor dele, ele pode fazer isso. O amor de Deus, ele pode trazer de volta a comunhão sua com Deus. Independente do que você fez, do que eu fiz, do que nós fizemos. Hoje é o primeiro culto de 2015. Se tem uma coisa que nós temos que preocupar em 2015, de todos os projetos que vamos fazer, de todos os propósitos que vamos fazer, uma coisa que nós temos que preocupar todos os dias. Se você não preocupou até hoje, comece hoje. Senhor, eu quero ser santo como Tu és santo, porque sem a santidade ninguém vai poder ver Deus. Quer fazer um propósito com Deus? Faça hoje. Deus, eu quero ser santo. Santo, eu quero andar em retidão, eu quero cumprir tudo aquilo que a Tua palavra diz, eu quero ser fiel à Tua palavra, eu quero afastar da mentira, eu quero afastar do engano, eu quero que o Pai coloque guarda nos meus ouvidos, nas minhas mãos, nos meus olhos. Pai, eu quero ser mais santo, purifica-me como isopo. Nesse Salmo 51 ele fala, purifica minha alma, limpa-me como isopo, e eu serei branco, alvo como a neve. Minhas restas, e ele vai falando, Senhor, me purifica, tira de mim todo mal, tira de mim. O salmista está falando isso, limpa a minha vida, porque o propósito que nós temos que ter com Deus todos os dias da nossa vida é isso, é sermos parecidos com Ele, para a gente poder morar com Ele na eternidade. E eu quero começar 2015 fazendo essa pergunta para você: se você assustou? Se Jesus voltar agora, você vai morar com Ele lá na eternidade? Hã? Não, espere isso não. Palavra de remédio no sangue de Jesus, amém. Mas eu acho que a mensagem tem que estar fresquinha nos nossos lábios e muito mais no nosso coração ainda. Será que eu estou pronto para ir morar com Jesus na eternidade? O amor dele nos purifica de toda iniquidade, toda injustiça, todo mal, independente do que você fez. Nós vimos aqui a graça dele, lemos um monte de versículo em capítulo 2 de Efésios, só fala disso, graça, o amor incondicional que limpa de toda iniquidade. Então a gente sabe que o amor de Deus, lemos em João 3,16, que Deus amou o mundo e nos salvou. O ato da salvação ele foi feito. Então não tem nada que eu possa fazer, só tem uma coisa, e esse não é sacrifício. A Bíblia diz assim: aquele que crê, se com o coração crer e com a boca confessar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, esse vai morar com Ele na eternidade. Vamos ficar de pé? E todo mundo fecha os olhinhos assim, bem bonitinho. Diz o pastor que não pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu. O carro segura ele na bolsa dele, não sei, amém. Vou orar. Se Jesus ele voltasse agora, se a profecia de Malaquias cumprisse na sua vida aqui agora, assim, ó, fosse colocado 2 caminhos para você aqui,
e um fogo consumidor que viesse para separar a palha do ouro. E a Bíblia diz assim que as obras de palha, né, elas nem conta porque vai queimar assim. Já viu como eu falei aqui? E esse caminho fosse colocado diante do seu altar, diante dos seus olhos aqui agora. E Malaquias fala só para aquele que crê, tranquilo, o sol da justiça nascerá sobre nós. Mas aquele que não crê, aquele que não tem certeza da salvação dele, ele precisa ter certeza disso. Gente, porque de nada adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder nossa alma. De nada adianta a gente fazer bonito aqui na frente. Gente, e se eu for colocar nome em pecados aqui que te impede de ir para o céu, que me impede de ir para o céu, há uma lista de mentira, de falta de perdão, de falta de amor. Amar o seu próximo, amar o seu pai e sua mãe, amar aquele que trabalha com você, amar os seus filhos, você entendeu? Amar os seus irmãos, amar o amor. Falta de perdão, a falta de amor, isso tudo impede a gente de ir para o céu. Raiva, ódio. E eu sei que tem gente aqui que precisa de perdoar pessoas. Mas isso me impede de ir para o céu? Sim. Tem um pastor que conta um testemunho muito forte. Ele disse que ele teve uma visão que ele estava no inferno, com o ministério já de 20 anos e o ministério muito abençoado, e ele diz que está lá no inferno e desesperado porque ele estava no inferno. Não, perdão, ele passa no inferno, então a volta do inferno, vê tudo lá, o negócio está pegando fogo e vai para o céu. Quando ele chega no céu, está lá os anjos cantando, o Senhor sentado num trono, aquela visão mais linda do céu, e vem um anjo e fala com ele: fulano de tal, você passou pelo inferno, né? Você está vendo aqui o céu. Então, mas você não vai ficar aqui no céu, você vai voltar para lá, para o inferno. Era só para você ver que era bom. Ele falou: mas por quê? Porque ele falou: porque você não perdoou a sua esposa. Porque você não perdoou a sua esposa. Aquilo que ela te fez há 20 anos atrás. Lembra? Sempre quando você lembrava, da vontade de catar ela e enforcar ela. É por isso, falta de perdão. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou que nós temos que perdoar. Que Ele vai nos perdoar conforme nós perdoamos. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. E ponto final. Então eu sei que tem gente que precisa de liberar perdão. Eu estava falando com o pastor Michel no carro que o pessoal aí tirou no final de 2014 para me pedir perdão. Um monte de gente me pediu perdão e eu falei: glória a Deus. Um monte de gente se consertou assim, e eu nem sabia. Mas talvez isso estava prendendo a minha vida e prendendo a vida da pessoa. E vieram, fizeram um jantar com a nossa vivência e pedir perdão. E foi muito abençoado, foi muito edificado com isso. Falta de perdão, falta de amor, falta de paz, medo. Tudo isso impede você de viver uma plenitude com Deus. E eu quero orar por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, eu quero fazer um pedido, Senhor, a Ti, para que o Senhor ajude a cada um de nós a encontrar o caminho, Senhor, a encontrar o Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o caminho. De uma forma, ó Deus, plena, que nós possamos ir, ó Deus, até a Deus através do Senhor, mas de uma forma completa, que possamos andar nesse caminho estreito, ó Deus. Pai, nos ajuda, e que não venhamos colocar sobre nós coisas que o Senhor não coloca, coisas que a Tua palavra não coloca, coisas que o Senhor Jesus não colocaria sobre nós. Pai, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, ela superabundou em nós. Pai, ela ultrapassou, ó Deus, tudo que nós fizemos. Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, o Teu amor, a Tua graça, Deus, ela aniquilou tudo isso, Pai. Senhor, eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, Senhor. E eu sei que tem pessoas aqui, ó Deus, entre nós, que o Senhor escolheu
Eu falei isso, ó Deus, ontem para alguém, e eu relembro isso diante da igreja, que tem pessoas que não são felizes com nós. Tem pessoas que não estão satisfeitas com cada um de nós. O meu pai por muito tempo não foi satisfeito comigo, pai. Eu era um viciado, minha mãe não foi satisfeita comigo por muito tempo. E muita gente, ó Deus, às vezes tenta nos abortar mesmo nós depois de grande, Senhor. Porque nós não somos muitas vezes aquilo que os outros esperam que nós somos, Pai. Só que eu creio em nome de Jesus, que quando o Senhor entra na vida de alguém, até aqueles que tentaram nos abortar vão querer chamar cada um de nós de filhos. Porque hoje, Pai, eu tenho uma família que me honra e que são gratas a Deus por não ter me abortado, Senhor. Porque os meus pais hoje têm orgulho de mim, porque eu sou um homem temente a Deus. E tudo que eu tenho, ó Deus, é o Senhor. E tudo que eu preciso é o Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui, ó Deus, que foram talvez humilhadas, ó Deus, nesses dias. Mas o teu amor e a tua graça, ela ultrapassa essas coisas. Qualquer tipo de humilhação. E eu sei, ó Deus, que quando essas pessoas se encontrarem a Ti, e se encontrarem, ó Deus, no propósito do Senhor, aqueles que tentaram abortar eles, ó Deus, vão chamar eles de filhos de novo. Vão querer ser pais deles também. Em nome de Jesus eu creio nisso. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer orar, que quer uma oração para isso, que tem dúvida, que acha que talvez Deus não te ama tanto, ou que você precisa de algo de Deus para confirmar essa aliança com Ele. Se você acha que você está longe de Deus e precisa que Ele te dê uma renovada espiritualmente, te traga de volta assim pertinho dele e faça tudo de novo. Eu quero que você levante a sua mão, venha aqui na frente, eu vou orar com você. Se você acha que se Jesus voltar hoje, você não vai ser salvo, de repente, se Jesus voltar hoje, a salvação você não vai poder estar cantando um hino de vitória. Se Jesus ele voltasse hoje, talvez você não estaria preparado para ir morar com Ele. Se você precisa de confirmar essa salvação, quero que você venha aqui na frente. Se você precisa renovar essa aliança com Jesus e falar: olha, Jesus, eu preciso do Senhor mesmo. Eu tenho vivido humilhado, eu tenho vivido uma vida escondida, eu preciso do Senhor, eu tenho que me passar por alguém que eu não sou. Eu tenho vivido algo que eu não sou, e eu preciso de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Se você precisa que Deus te ajude a liberar perdão, que você precisa, talvez você precise que Deus implante esse amor dele no seu coração para que você possa amar mais as pessoas, que você possa amar mais, e não é vergonha para ninguém. Eu me coloco aqui na frente para que Deus me ajude a amar mais. Eu coloco aqui na frente e eu vou ser um dos que vai ser orado também. Eu vou pedir para o pastor Michel orar depois por mim também, porque eu creio que falta amor no meu coração, e se eu não for cheio de amor, o amor que Deus tem para mim, para que eu possa passar, eu tenho medo disso me impedir de ir para o céu. Todos os dias eu tenho eliminado coisas na minha vida que têm me impedido de ir para o céu. E a falta de amor, do jeito que Jesus amou, isso vai nos impedir de ir para o céu. Porque muitas vezes a gente vê alguém necessitado, alguém que precisa de alguma coisa, a gente não faz. E a Bíblia diz assim, que aquele que fala que ama a Deus e não ama, é mentiroso. Fala que ama o seu irmão, mas ama a Deus é mentiroso, porque não ama o seu irmão que vê, vai amar a Deus que não vê. Eu coloco aqui na frente, não sou diferente de ninguém. Eu preciso desse amor de Deus. Eu preciso. Graças a Deus não tem problema com perdão. Isso eu não tenho problema. Mas o amor, eu preciso amar mais. Eu preciso melhorar. E eu quero começar 2015 a 100 por hora. Se você quiser se juntar a mim, se não quiser, não tem problema não, porque eu sou macho. E eu não tenho medo não. Eu quero envergonhar o diabo, porque eu preciso amar mais, perdoar mais, servir mais,
Eu quero que 2015 seja melhor. Eu quero ser melhor do que eu fui em 2014 em todas as áreas, inclusive isso. Mas se você acha que você está bom, fica aí. Vem na hora para nós aqui. O negócio está feio. Tá? E eu creio que Deus ele vai nos encher do seu amor, nos encher do seu perdão, da sua graça. Ele vai nos encher e nós vamos começar em nós a mudança toda em 2015. E depois, quando nós formos mudados, poderemos mudar alguém. Você sabe por que você não consegue mudar o outro? Porque você precisa mais do que o outro. Sabe por que você não consegue incentivar as pessoas? Porque você precisa ser incentivado, você precisa se transformar primeiro. É impossível você ter algo que você não tem. É impossível você transformar uma pessoa, sendo que você precisa ser transformado. Eu preciso ser transformado agora. O pastor vai orar, amém? Senhor Jesus, Pai, todos nós precisamos ser transformados, Senhor Jesus. Entre aqui pessoas, Senhor, que tiveram coragem, Senhor Jesus, de se expor, Senhor, ao Senhor. Não há ninguém aqui nessa terra, Pai, porque ninguém tem poder para julgar ninguém, ninguém tem poder para mudar a vida de ninguém, Pai, mas se expuseram ao Senhor. Deus, honra a atitude de cada um aqui nessa manhã, Deus, transformando, Pai. Deus, se é mais amor que eles precisam, Pai, derrame sobre eles mais amor. Deus, se é mais compromisso, Senhor, faça com que eles sejam mais comprometidos, Pai. Deus, se é mais tolerância, Senhor, se é mais perdão, Senhor, derrama sobre cada um deles, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de viverem as plenitudes, Senhor Jesus, as plenitudes do Senhor, Pai. Deus, há uma vida abundante para cada um de nós, que essas fissuras não nos impeçam, Senhor Jesus, de desfrutar dessa vida em abundância, Pai, a verdadeira vida que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, nesse ano de 2015 nós queremos ser a diferença que tanto sonhamos para esse mundo, Senhor. Senhor, comece em nós a boa obra, Senhor. Comece em cada um de nós, Senhor, essa grande boa obra, transformando, Senhor, e tendo acesso, Senhor, a todos aqueles lugares mais escondidos do nosso coração, Senhor. Que o Senhor tenha acesso para mudar, Senhor. Muda as nossas vidas, Pai. Muda o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, Senhor Jesus. Muda, Senhor, nos dê atitudes cristãs, Pai. Atitudes que se pareçam com as tuas, Pai. Atitudes que glorifiquem o teu nome, Senhor. Nenhum de nós aqui é são, Senhor. Carecemos todos da tua graça, Senhor. Carecemos todos do teu perdão. Carecemos todos, Senhor Jesus, da tua transformação. Por isso, venha sobre nós, Senhor, e contemple o desejo dos nossos corações em sermos melhores para o Senhor, Pai. Sermos melhores para te glorificar. Receba, Senhor, a nossa oração, Pai, e derrame sobre cada um, Pai, uma porção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.